te deu uma esposa abençoada. Eu não vejo o Messias falar isso. Nem tampouco o Messias, nem os apóstolos que estavam com ele. Nenhum deles disseram isso. Muito pelo contrário. Eu vejo o Messias dizendo: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vós também vencerá. E eu lembro que ele chega ao ponto de dizer: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Pergunta: você que é evangélico, é religioso, que adora Jesus Cristo, você é adorado por Jesus? Você é odiado por todo por adorar a Jesus Cristo? Pense. Por que o Messias ele foi morto? Por que os apóstolos do nosso Messias, nosso Salvador, também foram mortos? Por que os profetas do nosso Pai, lá no Antigo Testamento, foram mortos também? Por que os homens que faziam a vontade do nosso Pai morreram cruelmente? João Batista, os discípulos do nosso Salvador, principalmente o nosso próprio Salvador. Será que a pregação a respeito do nosso Pai, o verdadeiro, será que essa pregação não é bem-vinda aqui nesse planeta? O que aconteceu de lá para cá para que hoje se pudesse pregar esse evangelho tão livremente? O evangelho que antes era tão, vamos dizer, tão terrível para se viver, porque as pessoas eram perseguidas cruelmente. Ninguém podia pregar o evangelho naquela época porque as pessoas eram mortas por causa disso. E hoje, por que ninguém mais é morto? Ah, Ayrton, em outros lugares, aqui no Brasil não, mas em outros lugares as pessoas estão morrendo por causa do evangelho. Peraí, espera. O Messias disse que nós seríamos odiados por todos, no mundo inteiro, por causa do nome dele. Os discípulos foram odiados por todos por causa do nome do Messias. Alguma coisa está errada. Por que um país permite a pregação do evangelho e um outro país não permite? Por que lá fora os cristãos são perseguidos e aqui no nosso país, o Brasil principalmente, não é perseguido? Não tem alguma coisa errada no meio dessa situação toda? Será que não aconteceu exatamente o que Paulo havia dito no passado? Quando nosso pai revelou para Paulo, dizendo, quando Paulo chegou ao ponto de dizer: irmãos, se vieres alguém vos pregar um outro evangelho, como seja eles que estão anunciando, seja ele considerado anátema. Não foi isso que Paulo disse? E não foi exatamente isso que ocorreu? Ou você acha que não? O evangelho que era pregado naquela época pelo Messias, pelos apóstolos, pelos profetas do passado, eles não foram aceitos na sociedade da época. E jamais serão aceitos em nenhuma época desse nosso planeta. Ele jamais será aceito em nenhum país desse mundo. Até o dia de hoje, aquele evangelho que era pregado naquela época por aqueles homens, ele nunca foi aceito e jamais será até os dias de hoje. Mas o evangelho que os homens religiosos, os criadores do cristianismo, esse evangelho que eles criaram, esse sim é aceito no mundo todo. É lógico, não é aceito em outros países, porque há eu posso dizer, há uma separação, há uma divisão, melhor dizendo. Um povo não aceita a pregação do evangelho de Constantino. Mas isso aí é um outro assunto. Isso aí a gente pode, de repente, conversar a respeito disso depois.
Mas o que eu quero dizer é que o evangelho que é pregado hoje é o evangelho de Constantino. Constantino, ao criar o cristianismo, entoou essa pregação do evangelho através, não somente através dele, não tão somente também através de Martinho Lutero, mas através também de muitos outros reformadores do passado, como Wesley, Moody e tantos outros que fizeram parte nesse evangelho que está aí hoje, que ele foi tão modificado no passado tempo e que hoje agora está atualizado, aperfeiçoado, né, e pronto para enganar a muitos que estão aí dentro. E isso fez com que esse evangelho que foi criado por homens religiosos, católicos, romanos, esse evangelho se tornou muito perfeito, se tornou muito atraente, positivamente, diante dos olhos de muitos. E muitos têm desejado esse evangelho, que antes, no passado, muitos não queriam fazer parte. Porque para fazer parte do evangelho do passado, tinha que amar o Messias. É por isso que o Messias falou para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro, chorando, sim, sabe que eu te amo. O Messias, mais uma vez: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, eu te amo. Mais uma vez o Messias diz: Pedro, você me ama? Aí Pedro começa a chorar. Ele cai em lágrimas. Porque ele sabe que para amar, ele sabe que para viver o evangelho que estavam vivendo naquela época, tinha que amar o Messias. E o Messias, a grande verdade, é que o Messias tinha muitos seguidores. Os apóstolos estavam lá. Os apóstolos foram 12 pessoas que o Messias preparou para poder cuidar do rebanho do Messias. Pedro é um dos apóstolos. E como o Messias sabia perfeitamente que o destino de Pedro ia ser muito cruel, então o Messias fez com que ele enxergasse que para poder seguir esse evangelho e cuidar do rebanho, ou melhor, cuidar das pessoas que acreditavam no Messias, tinha que amar muito a ele. Porque esse evangelho, irmão, ele é feito por amor. É através do amor que você consegue levar esse evangelho adiante. Não esse evangelho de Constantino, não. Das igrejas evangélicas, não. Estou falando do evangelho daquela época. Da época quando o Messias era vivo. O evangelho do Messias que ele passou por discípulos naquela época, esse evangelho trazia morte para os servos do nosso Pai. Porque ele não foi aceito pela sociedade da época. E até hoje, nunca será aceito por ninguém. Se eu agora chego numa igreja evangélica de hoje e começo a falar sobre o verdadeiro Messias e sobre a pregação do Messias, porque a pregação dele, ela é simples. A pregação que o Messias vem trazer é nada mais, nada menos que para poder ser salvo, a pessoa tem que fazer nada mais, nada menos que apenas amar o teu próximo. Porque foi o que ele disse: e a vida eterna é esta, que creais em mim e naquele que me enviou. Porque essa é a verdadeira fé. Os que creem verdadeiramente no Messias e creem também no nosso Pai, o Criador de todas as coisas, e pratica o bem, ajuda as pessoas, entendeu? Faz o bem ao teu próximo, então automaticamente você passa a ser um servo do Messias, entendeu? E é tão simples seguir o Pai, seguir o Messias. Agora, o evangelho que criaram através de Constantino, esse cristianismo, que Constantino criou o cristianismo, Martinho Lutero depois veio mais para frente, entendeu? E criou o protestantismo, né? Agora, esse protestantismo aí, esse evangelho que é pregado no protestantismo, no cristianismo de hoje em dia, isso aí é o cristianismo dele, é a pregação deles, entendeu? Não é do nosso Salvador, não é do nosso Messias. Eu nunca vi o Messias pedindo para
Eu nunca vi o Messias pedindo para que se faça culto de louvor e adoração para ele. Eu nunca vi. O Messias mesmo, ele falou, eu não, como é que é? Ele chegou ao ponto de dizer assim, deixa eu tentar lembrar aqui, porque eu não sou adorado por homem nenhum. Eu não quero honras, louvores de homem nenhum, porque eu os conheço bem. Se você quer exatamente adorar o Messias, adorar o nosso Pai, então que apenas o adore em espírito e em verdade. É a mesma adoração que o Messias falou. O Messias disse isso. Se aquele que quer adorar o Pai, que o Pai é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, como é que é adorar o Pai em espírito e em verdade? É com palma? Cantando? Se ajoelhando? Né? Cantando, deitando, entendeu? Dando cambalhota, falando rabalacheia. Não é, cara. Não é isso. Isso não é adoração em espírito e em verdade. Essas aí são adorações com manifestações humanas. Nosso Pai não quer manifestações humanas. Ou melhor, você não deve fazer nada pelo Evangelho, cara. A única coisa que você deve fazer pelo Evangelho é comunicar acerca do Messias, é falar do Messias, como eu estou falando aqui agora nesse momento. Agora, essa pregação que eu aqui estou fazendo, entendeu? Automaticamente vai aborrecer a muitos, porque é essa que é a questão. Quando a pregação do Evangelho que você prega, a verdadeira pregação do Evangelho aborrece a muitos, essa é a pregação verdadeira. Mas se você vai para a praça pública, vai pregar o Evangelho lá, para poder chamar as pessoas para a sua igreja, ou chamar as pessoas para Jesus Cristo, não vai aborrecer ninguém. As pessoas só vão passar para lá e para cá, entendeu? E vai ver você pregando ali e não vão dizer nada. Entendeu? Nosso país é livre para isso. Nosso país dá permissão de você pregar o Evangelho quantas vezes você quiser. O Evangelho de Constantino. Esse Evangelho aí, tá? De Martinho Lutero, tá? Do catolicismo romano, do cristianismo. Agora, o Evangelho do Messias, falar do Evangelho do Messias, eu tive uma igreja dessa aí qualquer aí, ó. Eu fui falar um pouquinho só sobre o Messias e o pastor pediu para me sair de lá. Por favor, meu, você está falando muita besteira. Desce aqui, por favor, tá bom? Fica aqui no banquinho que é melhor para você, tá bom? Depois, mais tarde, a gente conversa. Espera acabar o culto e a gente conversa depois. Foi assim que eles fizeram. Porque esse evangelho não é permitido. É o evangelho do Messias. Agora, o que eu quero dizer é isso. Em nenhum momento o Messias pediu para fazer culto de louvor e adoração a ele. Você pode pegar a tua Bíblia, esfolha ela todinha e procura alguma passagem que o Messias pede para fazer culto de louvor e adoração no nome dele. Procura na sua Bíblia e procura uma passagem lá, alguma passagem que diz que o Messias pede para que nós demos dízimos e oferta para Deus. Esfolha a sua Bíblia e procura lá na Bíblia alguma passagem que o Messias pede para que você faça parte de uma congregação, de uma denominação evangélica. Muito pelo contrário. Ele só quer que você anuncie o Evangelho. Isso ele pediu. Ide a todos os povos do mundo e pregai o Evangelho. Este Evangelho do Reino. Não esse Evangelho de Constantino. Muito mais coisas eu tenho para dizer. Mas o tempo não permite. Até porque o vídeo, eu penso que pode demorar muito na hora de colocar no YouTube. Ou até mesmo no Facebook. Então, não pode de repente não dar. Mas muito mais coisas eu tenho para dizer. E você vai ver, cara, muitas coisas que estão erradas no sistema religioso. Você vai ver que tudo isso foi criado por homens religiosos. Homens que tiveram a intenção de lucrar, ganhar muito dinheiro. Tanto é que os homens religiosos de hoje, aí, os pastores evangélicos, e todos, de qualquer religião, ganham dinheiro nas religiões deles. Entendeu? Ganham muito. E você, que é um adepto, que é um seguidor do seu pastor, do Jesus Cristo e de sei lá mais quem, você ganha alguma coisa? Passa anos, vem anos, passa anos e vai anos. E você permanece na mesma situação. E o seu pastor vai crescendo mais e mais. Fica na paz aí. Um abraço para todos.